Henrique Nogueira de Almeida tinha tudo o que o dinheiro podia comprar no Brasil imperial: títulos, terras e o respeito de muita gente. Mas o título de Barão de Diamantina não preenchia o vazio que sentia por dentro. Henrique tinha acabado de perder as pessoas que mais amava. O luto pesava em seus ombros, e o silêncio do seu palacete era insuportável. As festas da corte e os jantares de luxo perderam a graça. Para ele, a vida tinha virado um teatro onde todos usavam máscaras de interesse. Henrique se perguntava se alguém algum dia olharia para ele e veria o homem, e não a riqueza. Essa dúvida não o deixava em paz. Ele via seus conhecidos na nobreza se casando apenas por causa de dotes e influência. Ninguém parecia se importar com o sentimento real. Henrique queria algo diferente. Ele buscava o que chamavam de amor verdadeiro, mas sabia que, como barão, isso era impossível. Quem teria coragem de dizer não para uma fortuna daquelas? Foi então que uma ideia surgiu. Ele precisava sair daquela redoma de vidro. Precisava deixar de ser o homem poderoso para se tornar alguém comum. Henrique resolveu abandonar a nobreza por um tempo. Ele não contou o plano para ninguém, exceto para o seu secretário de confiança. Preparou roupas simples, feitas de tecido grosso e barato. Trocou as botas brilhantes por calçados velhos. Ele se olhou no espelho uma última vez, antes de partir. O rosto ainda era o mesmo, mas o olhar estava mudando. Ele estava deixando para trás o luxo e a segurança para se jogar no desconhecido. A viagem foi longa. Ele escolheu a região de Diamantina, em Minas Gerais. Era um lugar de natureza bruta, com montanhas altas e estradas de terra. O ar era puro, mas o sol castigava quem andava a pé. Ali, ele não seria o barão. Ali, ele seria apenas João. Um homem em busca de qualquer serviço, sem sobrenome importante e sem ouro nos bolsos. Ele queria sentir o peso do trabalho nas mãos e entender a vida de quem não tinha nada além da própria força. Enquanto caminhava, Henrique sentia uma liberdade que nunca teve. Era estranho ter que cuidar da própria comida e procurar um canto para dormir. Mas essa simplicidade trazia uma calma nova. O peso das obrigações da nobreza estava ficando para trás. Ele agora notava o barulho do vento nas árvores e o cheiro da terra. Era como se estivesse começando do zero, longe das fofocas e das cobranças da alta sociedade. Ele se aproximou das terras da fazenda Silva. Pelas histórias que ouviu, aquela família já foi muito rica, mas agora passava por dificuldades. Era o cenário perfeito para o seu plano. Ele não queria uma casa perfeita. Ele queria observar as pessoas de verdade. Antes de bater no portão, ele parou perto de um riacho para limpar a poeira do rosto e se preparar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. É muito legal saber quem está acompanhando essa história com a gente. João, o nome que ele adotou, olhou para as próprias mãos. Elas ainda não tinham os calos de quem trabalha duro. Ele sabia que precisaria de esforço para manter o disfarce. O plano era simples: trabalhar, observar e esperar. O amor não aparece por encomenda, e a verdadeira face das pessoas só se mostra na rotina. Ele viu a porteira da fazenda logo à frente. O lugar parecia descuidado, com cercas caídas. Henrique respirou fundo. Ele sabia que, ao cruzar aquela entrada, a vida de barão acabaria. Ele seria ignorado e teria que obedecer ordens. Mas era isso que ele buscava. Queria ser invisível para ver quem conseguiria enxergar sua alma por baixo das roupas sujas. Com passos firmes, João caminhou para o seu novo destino, sem imaginar que tudo estava prestes a mudar. O sol já baixava no horizonte e Henrique, o barão, estava morto para o mundo. João acabava de chegar. João caminhava pela estradinha de terra batida que levava até a sede da fazenda Silva. O sol de fim de tarde batia nas montanhas de Minas Gerais
criando um brilho alaranjado sobre a vegetação seca que cercava o caminho. Henrique, agora vivendo como João, sentia o peso da mochila nas costas e o suor escorrendo pela testa. O ar era fresco, típico da região, mas o silêncio do lugar parecia carregado de uma tensão que ele ainda não sabia explicar. Ele avistava a casa grande ao longe. De uma certa distância, ela ainda parecia imponente, mas conforme se aproximava, as marcas do tempo e do descuido ficavam evidentes. Havia telhas quebradas, e a pintura das janelas estava descascando há anos. Era uma fazenda que vivia de lembranças de um passado rico que claramente já não existia mais. Ao chegar perto de um muro lateral feito de pedras, ele ouviu o primeiro grito. Não era um grito de dor, mas de raiva pura e descontrolada. João parou no mesmo instante e se encostou no muro para não ser notado. Ele espiou por cima de um arbusto e viu uma cena que mudaria para sempre a sua percepção sobre aquela família. Uma mulher de roupas finas, mas visivelmente gastas, gesticulava de forma violenta. Era Madalena Silva, a matriarca da casa. Seus olhos estavam fixos em uma jovem que segurava alguns vasos de cerâmica com as mãos trêmulas. O motivo de tanto ódio eram simples mudas de hortênsias. Madalena berrava que as plantas estavam murchas e que o jardim precisava estar impecável. Ela falava com um desprezo que Henrique nunca tinha ouvido em toda a sua vida na corte. A jovem, que ele logo percebeu ser Clarice, apenas escutava com a cabeça baixa. Ela tinha um rosto sereno, apesar da situação humilhante. Não havia raiva nos olhos dela, apenas um cansaço profundo e uma resignação triste. Madalena dizia que o barão de Diamantina estava para chegar e que tudo naquela casa era um desastre por culpa da incompetência de Clarice. Ela chamava a própria filha de lerda e inútil, afirmando que ela era uma vergonha para o nome do Silva. Henrique sentiu uma revolta crescer dentro do peito. Ele era o tal barão mencionado, e ver aquela moça sendo maltratada em seu nome o deixava furioso. Madalena, em um gesto de pura maldade, arrancou um dos vasos da mão de Clarice e o jogou no chão. O vaso se quebrou em vários pedaços e a terra escura sujou a barra do vestido simples da moça. Clarice não se mexeu e nem tentou se defender. Ela não chorou e nem gritou de volta. Ela apenas olhou para a planta caída e começou a se ajoelhar para recolher os cacos com as mãos limpas, como se estivesse acostumada com aquele tipo de tratamento diário. Enquanto Clarice limpava a sujeira, as outras duas filhas da casa, Júlia e Beatriz, apareceram na varanda principal. Elas não fizeram nada para ajudar a irmã. Pelo contrário, cruzaram os braços e começaram a rir da situação. Elas faziam piadas maldosas sobre como Clarice era desajeitada e como ela nunca conseguiria atrair a atenção de um homem de posses com aquele jeito de empregada suja de terra. Madalena concordava com as ofensas, dizendo que Clarice deveria se dar por satisfeita em ter um teto sobre a cabeça, já que não servia para nada além de cuidar do serviço pesado que as outras não queriam fazer. João via a maldade estampada no rosto daquelas mulheres. Era uma crueldade gratuita, feita apenas para diminuir quem já estava por baixo. Ele notou, porém, que Clarice era diferente. Ela tinha uma dignidade que as outras não possuíam, mesmo estando ajoelhada na terra, recolhendo lixo. Henrique percebeu que a beleza dela não vinha de vestidos caros ou de joias de ouro, mas da força interna para aguentar aquela tempestade de insultos sem perder a postura. Ele via o esforço dela para manter a calma, enquanto as irmãs continuavam com as provocações rudes. O ambiente na fazenda Silva era pesado e hostil. Henrique começou a entender que a decadência financeira daquela família tinha transformado o coração deles em algo seco e amargo. Eles descontavam em Clarice toda a frustração de não terem mais a vida luxuosa de antigamente. Madalena deu as costas e entrou na casa, sendo seguida pelas outras duas filhas, que ainda comentavam em voz alta
sobre os preparativos para o jantar que pretendiam oferecer ao nobre visitante. Clarice ficou sozinha no jardim, enquanto o sol sumia atrás das serras mineiras. João a observou terminar de recolher cada pedaço de cerâmica quebrada. Ela parecia conversar baixinho com as plantas, como se estivesse pedindo desculpas pelo que tinha acabado de acontecer. Aquela cena tocou Henrique de um jeito que ele não esperava. Ele tinha vindo em busca de uma resposta sobre o amor verdadeiro. Mas a primeira coisa que encontrou foi uma injustiça tremenda que precisava de conserto. Ele respirou fundo e ajeitou o seu chapéu de palha. O seu papel como João, o trabalhador humilde, agora tinha um propósito muito maior do que ele imaginava. Ele esperou mais alguns minutos em silêncio, observando o vulto de Clarice entrando pelos fundos da casa carregando as mudas que restaram. A noite estava chegando e, com ela, o momento de Henrique bater naquela porta e começar sua jornada dentro daquela casa cheia de mágoas e segredos. João continuou parado, sentindo o peso do silêncio que se seguiu aos gritos. Ele não se mexeu por um bom tempo, com as costas apoiadas nas pedras ásperas do muro lateral. O sol já tinha se escondido quase todo atrás das serras, e o frio da noite mineira começava a chegar, trazendo um sereno que umedecia o seu chapéu de palha. Dentro da casa, a movimentação não parava. Pela janela aberta da sala, ele conseguia ouvir a voz de Madalena, agora um pouco mais baixa, mas ainda cheia de uma autoridade que não admitia respostas. Ela falava sobre lençóis de linho, sobre o brilho das pratas que não eram polidas há anos e sobre como cada canto daquela fazenda decadente precisava parecer próspero para os olhos de quem vinha de fora. Henrique sentiu um gosto amargo na boca ao ouvir tudo aquilo. Era estranho e desconcertante ouvir alguém falar de você com tanto interesse financeiro, sem nem saber que você estava ali, do outro lado da parede, vestido como um Zé Ninguém. Madalena estava claramente obcecada. Ela dizia para as outras filhas que o barão de Diamantina era a única chance de a família Silva não acabar na completa miséria. Ela descrevia o nobre como um homem que traria sacos de ouro e que devolveria o prestígio que eles tinham perdido por causa de dívidas e má gestão. Henrique achava graça da ironia da situação, mas era uma graça triste. Ele estava ali, com as unhas sujas de terra e as botas gastas, sendo o salvador que aquela mulher ambiciosa tanto esperava. O contraste entre o que ele via e o que Madalena pregava era gritante. Enquanto ela planejava um teatro de luxo e falsa riqueza, ele estava conhecendo a verdade nua e crua daquelas pessoas. Ele via as rachaduras reais nas paredes da casa e as rachaduras profundas no caráter de Madalena. O fingimento dela o deixava enjoado. Ele percebeu que, para aquela mulher, as pessoas eram apenas ferramentas ou degraus para chegar onde ela queria. Através da vidraça embaçada de uma das janelas menores, João viu Clarice passar rapidamente. Ela carregava um balde pesado e um pano encardido, indo em direção à cozinha. Enquanto a mãe e as irmãs discutiam qual vestido usariam para impressionar o convidado de honra, Clarice era quem realmente trabalhava para deixar o lugar minimamente apresentável. Ela não reclamava e nem pedia ajuda. Henrique observou como ela limpava os móveis com cuidado, quase com carinho, apesar de ser tratada como um estorvo por todos ali dentro. Ele notou que ela tinha um jeito calmo de se movimentar, uma paciência que parecia não ter fim, mesmo diante de tanta humilhação. O impacto emocional em Henrique foi mais forte do que ele previra. Ele tinha vindo para aquela região fugindo da falsidade da corte, mas encontrou algo ainda mais perverso. Uma família que tentava destruir o espírito de um dos seus para manter uma aparência vazia de nobreza. Ele sentiu uma vontade enorme de entrar naquela casa agora mesmo, revelar sua verdadeira identidade e acabar com aquele circo de uma vez. Queria dizer para Madalena
que o dinheiro dele nunca tocaria as mãos de alguém tão cruel e gananciosa. Mas ele se conteve e respirou fundo, tentando acalmar o coração. Se fizesse isso agora, ele nunca saberia se Clarice era realmente diferente ou se ela apenas ainda não tinha tido a chance de mostrar sua verdadeira natureza. Ele precisava de tempo e de proximidade. Precisava ver como ela se comportava quando achasse que ninguém importante ou influente estava olhando para ela. O plano de se passar por um trabalhador rural, o tal João, era agora mais necessário e urgente do que nunca. Ele seria a sombra que observaria cada detalhe daquela rotina injusta e pesada. Henrique olhou para as próprias mãos e viu que elas estavam começando a ficar calejadas pelo caminho que percorreu. O disfarce de homem simples estava funcionando bem e ninguém desconfiaria dele naquele estado. Ele decidiu que não podia mais ficar apenas espiando escondido pelo muro. O passo seguinte era se apresentar formalmente e conseguir um lugar para morar e trabalhar dentro da propriedade do Silva. Ele precisava estar perto de Clarice, não apenas para entender a dinâmica da casa, mas para descobrir de onde vinha tanta força e resiliência. Como alguém podia ser tão gentil e dedicada em um ambiente tão tóxico e sem amor? Aquela pergunta não saía da sua cabeça e o motivava a continuar. Henrique ajeitou a mochila nos ombros, sentindo o peso da responsabilidade que tinha assumido voluntariamente. O plano estava traçado em sua mente. Ele não seria o barão que chegaria em uma carruagem dourada, cercado de criados e luxo. Ele seria o homem pobre que pediria um teto em troca de suor e trabalho braçal. Ele queria ver o que aconteceria quando a ganância de Madalena batesse de frente com a presença de um desconhecido humilde. Henrique limpou o suor da testa com a manga da camisa de algodão grosso e deu a volta no muro, caminhando com passos firmes em direção ao portão principal da fazenda Silva. O coração batia rápido, mas ele sentia uma determinação que não experimentava há muito tempo. Ele ia entrar naquele lugar para encontrar a verdade, por mais dura que ela pudesse ser. Henrique parou diante do portão de ferro da fazenda Silva. O metal estava com a pintura descascada e as dobradiças rangiam com o vento, o que confirmava o que ele já suspeitava sobre a situação financeira daquela gente. Ele limpou as mãos na calça remendada, respirou fundo e bateu com força no metal. O som ecoou pelo pátio de terra batida, quebrando o silêncio que tinha se instalado depois da última discussão que ele ouviu. Por alguns segundos, nada aconteceu. Ele pensou em bater de novo, mas então ouviu o barulho de passos rápidos e pesados vindo de dentro da casa grande. Não foi uma empregada que apareceu, mas a própria Madalena Silva. Ela saiu pela porta principal, ajeitando o cabelo e limpando as mãos em um avental de renda, como se estivesse ocupada com os preparativos para a recepção do barão. Quando ela chegou perto do portão e viu quem estava ali, sua expressão mudou na hora. O interesse que ela trazia no rosto deu lugar a uma careta de puro desdém. Ela parou a alguns metros de distância, sem abrir o portão, e cruzou os braços sobre o peito com um ar de superioridade que não combinava com as paredes manchadas da casa atrás dela. Ela olhou Henrique de cima a baixo com um julgamento pesado e cruel. Para ela, aquele homem não passava de um estorvo, um resto de gente que não deveria estar ali atrapalhando sua tarde. Henrique notou como os olhos dela se fixaram em suas botas gastas e na sua camisa de algodão barato, que estava suja de poeira da estrada e suor. Ele manteve a cabeça baixa, fazendo o papel de alguém que não tem nada, mas por dentro estava gravando cada detalhe daquela recepção hostil. Madalena não deu nenhum boa tarde. A primeira coisa que ela disse foi perguntar o que um maltrapilho como ele queria ali àquela hora, interrompendo o serviço de pessoas decentes que tinham muito o que fazer. João, ou melhor, Henrique, forçou uma voz mais rouca e cansada, tentando esconder o tom refinado que sua educação lhe deu ao longo da vida. Ele explicou que era apenas um andarilho em busca de uma oportunidade honesta de serviço.
Disse que não queria moedas de ouro ou pagamentos em dinheiro, apenas um teto simples para passar as noites e um pouco de comida para forrar o estômago. Em troca, ele ofereceu seus braços e sua força para qualquer trabalho pesado que a fazenda estivesse precisando. Ele mentiu com uma naturalidade estudada, dizendo que tinha experiência com cavalos e com a manutenção de cercas, habilidades que ele realmente possuía, mas que agora usava como isca para conseguir entrar na propriedade dos Silva e observar tudo de perto. Madalena soltou uma risada curta e seca, cheia de um veneno que parecia vir direto de sua alma amargurada. Ela disse que a fazenda não era abrigo de mendigos e que não tinha tempo nem paciência para lidar com gente daquela laia. Henrique sentiu o desprezo dela como se fosse um tapa físico no rosto. Ela reclamou, em voz alta, que já tinha problemas demais para resolver e que um estranho esfarrapado só traria mais dor de cabeça, sujeira e desconfiança para o lugar. Ela mencionou, com um orgulho ferido, que estava esperando uma visita muito importante, um homem de posses e linhagem, e que não queria lixo acumulado na frente do seu portão quando o convidado de honra chegasse para o jantar. Henrique continuou ali, firme na frente do portão, apesar de todas as ofensas disparadas pela mulher. Ele sabia que precisava insistir sem parecer arrogante ou suspeito. Ele disse que podia ficar escondido nos estábulos, longe da vista de qualquer visita ilustre, e que o trabalho dele falaria por si só em poucas horas. Ele mencionou, de forma estratégica, que viu alguns cavalos no pasto que pareciam estar sofrendo com cascos mal cuidados e que as cercas do lado sul estavam caindo, o que era um perigo para o gado. Isso pareceu mexer com a ganância de Madalena. A fazenda estava claramente caindo aos pedaços, e ter alguém para consertar as coisas sem cobrar nada era uma proposta tentadora, mesmo vindo de alguém que ela considerava inferior a um animal de carga. Ainda assim, a resistência dela era grande. Madalena parecia ter um medo quase doentio de que a presença de um homem tão simples estragasse a imagem de perfeição que ela queria vender ao barão de Diamantina. Ela disse que gente como ele era perigosa, que ele poderia tentar roubar as pratas da família ou assustar suas filhas com esse aspecto de quem dorme na beira da estrada. Henrique apenas ouvia, sentindo uma mistura de pena e raiva daquela mulher. Ele percebeu que a pobreza de espírito de Madalena era muito maior e mais assustadora do que a pobreza financeira que corroía os alicerces daquela casa. Enquanto ela despejava seus preconceitos, Henrique notou que uma cortina de renda se mexeu em uma das janelas superiores da casa. Provavelmente Júlia ou Beatriz estavam espiando a cena lá de cima, rindo da figura do mendigo que implorava por trabalho no portão principal. Ele não se importou com as risadas escondidas. Seu foco continuava sendo convencer a matriarca. Ele repetiu, com uma paciência de santo, que era um homem de poucas palavras e muito trabalho, e que se ela não ficasse satisfeita com o que ele fizesse em um único dia, ele iria embora na mesma hora, sem levar absolutamente nada, nem mesmo um pedaço de pão seco para a viagem. A tensão entre os dois era visível no ar quente da tarde. Madalena estava dividida entre o nojo profundo que sentia pela aparência desleixada de João e a necessidade desesperada de arrumar a aparência da fazenda para a chegada do nobre. Ela olhou para as mãos de Henrique, vendo que eram mãos de quem conhecia o trabalho pesado, e depois olhou para os próprios sapatos, pensando no dinheiro que o barão poderia trazer se encontrasse um lugar bem cuidado. Ela bufou, ainda mantendo a cara de poucos amigos, mas não deu a resposta final de imediato. Henrique percebeu que ela estava pesando o custo de sua vaidade contra o benefício de ter um escravo voluntário para limpar a sujeira que ela tanto tentava esconder do mundo. Ele ficou ali, esperando o veredito daquela mulher que mal sabia que estava diante do homem que ela tanto desejava impressionar. Madalena ainda hesitava diante do portão, com aquele olhar de quem estava prestes a cuspir no chão de tanto nojo.
Henrique percebia que o orgulho daquela mulher era como uma barreira física, algo que impedia qualquer gesto de bondade genuína de brotar ali. Mas, antes que ela pudesse soltar mais um insulto e mandá-lo embora definitivamente, o som de passos leves na terra batida chamou a atenção dos dois. Clarice apareceu silenciosamente atrás da mãe, saindo de trás de um arbusto de jasmim que parecia ser a única coisa bem cuidada naquele jardim. Ela não usava as roupas finas que as irmãs provavelmente vestiam lá dentro da casa grande. Seu vestido era de um tecido simples, desbotado pelo sol e pelo uso constante, e suas mangas estavam dobradas até os cotovelos, revelando braços que já conheciam bem o peso do serviço pesado do dia a dia. A voz dela surgiu de forma mansa, mas com uma clareza que cortou a aspereza do momento de imediato. Ela não gritou nem desafiou a mãe diretamente, pois sabia que isso só causaria mais problemas para todos. Em vez disso, usou a única coisa que sabia que Madalena respeitaria naquele momento de tensão: a necessidade de manter as aparências para a tal visita importante que estava por vir. Clarice explicou, com uma calma impressionante, que os cavalos estavam inquietos e que o teto do estábulo tinha uma goteira que poderia estragar as selas que o pai tinha comprado. Ela lembrou a mãe de que Arnaldo estava ocupado no escritório e que, se o barão chegasse e encontrasse os animais mal cuidados ou o pátio sujo de lama, a má impressão seria impossível de apagar depois. Henrique observou o rosto de Clarice enquanto ela falava com a mãe. Havia uma doçura natural nela, uma luz interna que nem mesmo o tratamento duro daquela família cruel conseguia apagar por completo. O tom de sua voz era o oposto absoluto do tom de Madalena. Enquanto a mãe falava com pedras na mão, Clarice falava com cuidado, tentando apagar o incêndio que o preconceito da matriarca tinha começado no portão principal. Madalena bufou, visivelmente irritada por ter sido interrompida. Pior ainda, por saber que a filha tinha total razão no que estava dizendo. Ela olhou para Clarice com um desprezo que fez o sangue de Henrique ferver dentro das veias. Para Madalena, Clarice não passava de uma ferramenta útil, alguém que estava ali apenas para carregar o peso que ela e as outras filhas se recusavam a tocar. Finalmente, com um gesto impaciente e brusco, Madalena destrancou o cadeado pesado do portão de ferro. O som do metal rangendo pareceu um sinal de vitória para o plano de Henrique de entrar naquela propriedade. Ela deu um passo para o lado, permitindo que ele passasse pela abertura, mas fez questão de se afastar vários metros, como se temesse que a sujeira das roupas dele pudesse contaminar o ar que ela respirava. Ela ordenou, com um dedo em riste, que ele seguisse Clarice e que não se atrevesse a entrar na casa principal sem ser chamado para algum serviço. Henrique abaixou a cabeça em um sinal de agradecimento falso, mantendo seu papel de homem simples e submisso, e cruzou o limite da propriedade dos Silva. Ao caminhar por dentro da fazenda, Henrique começou a notar as rachaduras que o disfarce daquela gente não conseguia esconder de um olhar atento. De longe, a sede da fazenda parecia imponente contra o horizonte, mas de perto, o reboco das paredes estava caindo em vários pontos e a pintura branca estava descascando, revelando os tijolos velhos por baixo. O jardim, que Clarice claramente tentava cuidar com esforço solitário, lutava para sobreviver em meio ao descaso geral dos outros moradores. Ele percebeu que a decadência financeira daquela família era muito profunda. Eles estavam vivendo de glórias passadas, tentando sustentar um luxo que já não existia mais na realidade prática. O que mais o incomodava profundamente, no entanto, era ver Clarice andando à frente dele, indicando o caminho para os estábulos com passos rápidos. Ela carregava um balde pesado de água que tinha deixado no chão para falar com a mãe. E Henrique sentiu uma vontade enorme de tirá-lo das mãos dela e carregar ele mesmo. Mas ele não podia fazer isso agora. Ainda não era o momento de revelar quem era de verdade. Ele precisava continuar sendo apenas o João,
o andarilho que buscava apenas um teto e um prato de comida. Ele notou como ela andava de cabeça baixa, como alguém que já estava acostumada a ser tratada como se fosse invisível dentro da própria casa, onde nasceu e cresceu. Enquanto seguiam para a parte de trás da propriedade, Henrique viu Júlia e Beatriz sentadas na varanda lateral. Elas estavam em cadeiras de balanço, abanando-se com leques de seda e rindo de algo que liam em um jornal velho. Elas nem sequer olharam para o lado quando a própria irmã passou carregando peso excessivo, acompanhada de um estranho sujo e maltrapilho. Para elas, Clarice era apenas parte da paisagem funcional da fazenda. A indignação crescia dentro do peito de Henrique a cada passo. Ele tinha vindo em busca de uma verdade, e o que estava encontrando era uma injustiça que clamava por um acerto de contas urgente. Ele olhou para as mãos de Clarice novamente, vendo as marcas do trabalho constante sob o sol forte, e jurou a si mesmo em silêncio que aquela seria a última vez que ela seria tratada daquela maneira tão desumana. Clarice parou finalmente diante de uma construção de madeira velha e desgastada, onde o cheiro de feno seco era muito forte. Ela se virou para Henrique e, pela primeira vez naquele dia, olhou diretamente nos olhos dele com atenção. Não havia julgamento ou nojo no olhar dela, apenas uma fadiga profunda e uma pequena centelha de curiosidade que ela tentava esconder. Ela apontou para um canto escuro onde havia um pouco de palha limpa empilhada e disse, com a voz baixa e cansada, que ele poderia deixar suas poucas coisas ali por enquanto. O jeito como ela falou parecia carregar um aviso silencioso sobre o que ele enfrentaria ali. Henrique apenas assentiu com a cabeça, sentindo que sua jornada naquele ninho de cobras estava apenas começando a ganhar forma. Henrique seguiu Clarice por um corredor estreito que levava aos fundos da casa principal. O ar ali era pesado, carregado com o cheiro de mofo e de madeira velha que não recebia polimento há décadas. Clarice caminhava com os ombros encolhidos, um hábito que Henrique percebeu ser uma forma de proteção constante contra os abusos verbais que recebia. Ela parou diante de uma porta de carvalho desgastada que parecia ser a entrada de um escritório sombrio. Depois de bater levemente e receber uma autorização ríspida vinda do interior, ela entrou. Henrique foi logo atrás, segurando o chapéu entre as mãos e mantendo o olhar baixo, fingindo ser o humilde João em busca de uma oportunidade. O escritório de Arnaldo Silva era o retrato fiel de um passado de riqueza que agora se transformava em pó. Havia uma camada de sujeira sobre os quadros de antepassados que decoravam as paredes, e as janelas estavam tão sujas que a luz do sol entrava de forma turva, criando um ambiente de penumbra. No canto da sala, um relógio de pêndulo antigo batia o tempo com um som seco, marcando os segundos em um lugar onde tudo parecia ter parado no tempo. Arnaldo estava sentado atrás de uma escrivaninha enorme, cercado por pilhas de papéis que pareciam prestes a desmoronar sob o peso do próprio descaso. Ele não levantou os olhos de imediato. O homem estava concentrado em um livro de contas, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Seus cabelos eram ralos e acinzentados, e a pele do rosto parecia papel amassado, marcada por anos de ganância e estresse acumulado. Clarice se aproximou com cuidado e colocou uma xícara de café sobre a mesa de madeira riscada. Ela não disse nada, apenas esperou em silêncio. Arnaldo pegou a xícara sem olhar para ela e tomou um gole rápido. Ele fez uma careta e bateu a porcelana contra a mesa com uma força desnecessária, espalhando algumas gotas de café sobre os papéis amontoados. Ele reclamou que a bebida estava fraca e que a filha era incapaz de cumprir uma tarefa simples sem errar. Henrique observou o rosto de Clarice com atenção. Ela não chorou, nem reclamou. Apenas baixou os olhos e pediu desculpas com uma voz que já não carregava qualquer esperança de afeto paterno. Aquele silêncio dela era terrível de testemunhar.
Henrique via que o espírito dela estava sendo sufocado dia após dia por aquela indiferença brutal e injusta. Arnaldo, finalmente, percebeu a presença de Henrique no canto da sala. Ele inclinou o corpo para trás e a cadeira rangeu alto no escritório silencioso. O olhar que ele lançou ao visitante foi de puro julgamento social. Ele analisou as roupas remendadas, as botas gastas e as mãos propositalmente sujas de Henrique. Para Arnaldo, o homem à sua frente não era um ser humano digno de respeito, mas uma peça de engrenagem que poderia ser útil para economizar dinheiro. Henrique fez uma reverência desajeitada, mantendo a postura de um andarilho cansado que já tinha visto dias melhores. Ele começou a falar, usando as palavras simples que tinha planejado cuidadosamente antes de chegar à fazenda. Explicou que era um homem de trabalho, em busca de serviço braçal em troca apenas de comida e um canto para dormir no estábulo. O interesse de Arnaldo mudou no mesmo instante em que ouviu que não precisaria pagar nada. Henrique pôde ver o brilho de ganância nos olhos do patriarca. Um trabalhador que não pedia salário era exatamente o que ele precisava para tentar esconder a ruína financeira da fazenda. Arnaldo pigarreou e acendeu um charuto barato, tentando manter uma postura de autoridade que já não combinava com o estado deplorável daquela sala. Ele começou a falar sobre como a Fazenda Silva era uma das mais importantes da região e que ele estava fazendo um grande favor ao dar abrigo a um desconhecido sem referências. Henrique sentiu um profundo asco daquela falsa generosidade. Ele sabia que Arnaldo estava apenas aproveitando a oportunidade de ter alguém para fazer o serviço que os empregados pagos já tinham abandonado por falta de pagamento. Henrique percebeu, através das brechas daquela conversa, que a família Silva estava operando no limite da falência total. Os números nos livros de contas que ele conseguiu espiar mostravam dívidas enormes que se acumulavam mês após mês. Eles eram nobres apenas de fachada, sustentando uma posição social que estava prestes a desabar. Arnaldo aceitou a proposta com um aceno de mão desdenhoso, ordenando que João começasse o trabalho pesado logo ao amanhecer, focando primeiro nos cavalos que estavam visivelmente mal cuidados. Clarice olhou para Henrique por um breve segundo, um olhar que misturava alívio por ele ter conseguido ficar e uma tristeza profunda por saber que ele agora também faria parte daquela rotina de exploração desumana. Henrique apenas assentiu, sentindo o peso daquela casa cheia de segredos e amargura. A jornada para desmascarar aquela gente e salvar Clarice estava apenas começando. E ele agora estava oficialmente dentro do território inimigo. Clarice saiu do escritório com passos rápidos, querendo deixar para trás o peso daquele ambiente carregado. Henrique a acompanhava, mantendo uma distância respeitosa, observando como ela parecia encolher o corpo a cada rangido da madeira no chão da casa. Eles atravessaram os fundos da residência, passando por uma cozinha que cheirava a café queimado e gordura antiga, e logo estavam ao ar livre. O fim de tarde em Diamantina trazia um ar fresco que finalmente limpava os pulmões de Henrique do cheiro de mofo e charuto barato que impregnava a sala de Arnaldo. Eles caminharam em direção aos estábulos, uma construção de madeira escura que ficava um pouco afastada da casa principal, cercada por algumas árvores de galhos retorcidos e sombras longas. O caminho era de terra batida, com pedras soltas que Henrique sentia sob as solas gastas de suas botas velhas. Clarice não dizia nada enquanto andavam, mas ele notava que ela olhava para os lados de vez em quando, como se verificasse se alguém da família a observava conversando com o novo empregado. Chegaram a um galpão amplo, onde o cheiro de feno e cavalo era predominante. O lugar era rústico, mas tinha uma ordem silenciosa e uma paz que o escritório de Arnaldo não conseguia possuir. Clarice parou perto de um canto no fundo do galpão, onde havia uma pilha de feno seco e limpo. Ela explicou, com a voz baixa e calma, que era ali que os trabalhadores costumavam dormir e que ele poderia se acomodar
da melhor forma possível. Henrique olhou para o lugar. Era humilde e desprovido de qualquer conforto, bem diferente das camas de dossel, dos travesseiros de plumas e dos lençóis de linho que o esperavam em seu palacete em Minas. No entanto, havia algo naquela simplicidade que o atraía de um jeito estranho. Não havia mentiras ali, apenas a realidade nua e crua da vida no campo. Ele colocou sua pequena bolsa de pano no chão, sentindo o peso do disfarce, mas também uma inesperada sensação de liberdade por estar longe das obrigações da nobreza. Clarice hesitou por um momento antes de sair e deixá-lo sozinho. Ela caminhou até um baú de madeira velho, meio escondido sob uns sacos de grãos, e tirou de lá um cobertor de lã escura e pesada. O tecido estava um pouco puído, com algumas marcas do tempo nas bordas, mas parecia quente o suficiente para suportar o frio da madrugada. Ela entregou o cobertor a Henrique, dizendo que as noites na região costumavam ser muito rigorosas e que o vento passava com facilidade pelas frestas das paredes de madeira. Henrique aceitou o presente e, ao tocar o tecido áspero, sentiu por um segundo o calor das mãos dela. Foi um gesto pequeno e despretensioso, mas carregado de uma humanidade genuína que ele não tinha visto em nenhum outro membro daquela família Silva até agora. Ele agradeceu com um tom de voz baixo, cuidando para manter o sotaque simples que adotara para viver o personagem de João. Clarice deu um pequeno sorriso em resposta, o primeiro que Henrique conseguiu ver de forma clara desde que chegou. Foi um sorriso rápido e quase tímido, mas que iluminou o rosto cansado da jovem por um breve instante de doçura. Ela disse que esperava que ele não se arrependesse de ter aceitado o serviço, pois a vida naquela fazenda não era fácil para ninguém, especialmente para quem não tinha o sobrenome da família. Henrique percebeu que ela falava de si mesma também, embora não usasse palavras diretas para reclamar da opressão que sofria dos pais e das irmãs. Antes de partir de volta para a casa grande, Clarice explicou as tarefas básicas que ele deveria realizar logo ao amanhecer. Falou sobre a limpeza necessária das cocheiras e sobre a importância de levar água fresca para os cavalos, mencionando que os animais eram a única coisa que seu pai ainda parecia valorizar de alguma forma, embora ele nunca cuidasse deles pessoalmente. Henrique apenas balançou a cabeça positivamente, guardando cada detalhe da instrução. Ele a viu caminhar de volta pelo pátio, uma figura pequena e solitária, cruzando o espaço aberto sob a luz do luar que começava a surgir entre as nuvens. Sozinho no estábulo, Henrique sentou-se sobre a palha e começou a refletir sobre o que tinha descoberto naquela tarde. A família Silva estava em frangalhos, tanto financeiros quanto morais. A ganância de Madalena e a indiferença fria de Arnaldo criavam um ambiente tóxico, onde Clarice era a única que ainda mantinha a dignidade e a bondade. Ele percebeu que eles viam o Barão de Diamantina apenas como uma tábua de salvação, uma bolsa de ouro ambulante que resolveria todos os seus problemas de dívidas. O asco que Henrique sentiu ao pensar nisso foi profundo e amargo. No entanto, a presença de Clarice mudava completamente o peso daquela missão. Ele não estava ali apenas para observar ou punir os culpados, mas para descobrir se ainda existia no mundo alguém capaz de amar o homem por trás do título de nobreza. Ele se enrolou no cobertor, sentindo o cheiro da lã e do feno seco, e soube que aquela noite no estábulo seria muito mais significativa do que qualquer noite luxuosa passada em seu palácio. O plano estava em marcha, e ele se sentia pronto para enfrentar o que viria. O sol ainda não tinha aparecido por trás das montanhas quando Henrique acordou no galpão de feno. O frio da madrugada entrava pelas frestas da madeira, fazendo seu corpo reclamar da dureza do chão. Ele se levantou devagar, sacudiu a palha da roupa de João e respirou o ar úmido da manhã mineira. Era o primeiro dia da nova rotina, mas a experiência já parecia mais real que qualquer baile luxuoso da corte,
O trabalho começou pesado e sem descanso. Henrique precisava limpar as cocheiras, que estavam em um estado de abandono vergonhoso, carregar baldes pesados de água do poço e cuidar dos cavalos que pareciam tão desanimados quanto a própria fazenda. As crinas estavam cheias de carrapichos e os cascos sujos. Henrique nunca fizera tal esforço físico em toda a sua vida, mas não parou. Enquanto seus braços doíam e o suor descia pelo rosto, sua mente funcionava como um relógio. Ele era um espião atento em seu próprio reino. Lá pelas 8 da manhã, o movimento na varanda da casa principal aumentou. Madalena apareceu dando ordens aos gritos, com voz sempre pronta para a briga. Logo atrás dela, Henrique viu as outras 2 filhas da família Silva, que ele ainda não conhecia pessoalmente. Eram Júlia e Beatriz. Elas usavam vestidos de seda coloridos, totalmente deslocados para o estado decadente da fazenda. Júlia carregava um espelho de mão, retocando a pintura do rosto a cada minuto, enquanto Beatriz reclamava do sol, dizendo que o calor ia estragar sua pele. O contraste era quase insuportável. Enquanto Henrique limpava o esterco dos animais, as 2 jovens riam e falavam sobre as expectativas para a chegada do barão. Clarice apareceu logo depois, carregando uma bacia enorme e pesada, cheia de roupas para lavar. O peso era visível no jeito que ela inclinava o corpo, mas ela não pedia ajuda. Assim que as irmãs a viram, a zombaria começou. Júlia fez um comentário maldoso sobre o cabelo de Clarice, dizendo que ela cheirava a sabão barato e parecia mais uma empregada do que uma filha de boa família. Beatriz soltou uma risadinha e completou, dizendo que o barão teria um susto se desse de cara com ela pelos corredores e que era melhor ela se esconder na cozinha. Clarice não respondeu, apenas abaixou o rosto e seguiu para o tanque. Henrique sentiu raiva e apertou o cabo da vassoura, mas sabia que precisava se controlar. Ele era apenas o João, o homem invisível para aquela gente. A preparação para a visita do barão beirava o ridículo. Madalena corria de um lado para o outro, mandando espanar móveis que já estavam com a madeira podre e colocar toalhas de renda para esconder as manchas nas mesas. Ela queria criar uma ilusão de riqueza que a família Silva já tinha perdido há anos. Arnaldo aparecia de vez em quando na janela do escritório, fumando seu charuto e olhando para a estrada com um olhar ganancioso. Henrique percebeu claramente que eles não tinham interesse na pessoa do barão. Eles queriam apenas o acesso ao ouro dele. Era uma cena triste. Durante toda a tarde, o trabalho de Henrique não teve trégua. Ele consertou uma cerca caída e carregou sacos de milho para o depósito. Seu corpo doía muito, mas o cansaço era compensado pelas informações que ele colhia. Por ser considerado um empregado de baixo nível, as pessoas falavam livremente perto dele. Júlia e Beatriz discutiam no jardim sobre qual delas conseguiria fisgar o nobre primeiro. Elas falavam do barão como se ele fosse um objeto de luxo a ser comprado em um leilão. Não havia sinceridade naquelas conversas. Ao entardecer, Henrique estava exausto. Suas mãos tinham bolhas e suas costas pesavam. Mas, enquanto se sentava na porta do estábulo para ver o sol se esconder atrás das serras, ele sentia uma satisfação estranha. O barão que elas tanto esperavam estava ali, sujo de terra e feno, conhecendo a verdade sobre elas. Ele já sabia quem merecia sua ajuda e quem merecia apenas o seu desprezo. O jogo estava apenas começando. O sol já tinha sumido completamente, e a escuridão da noite só era quebrada pelo lampião fraco pendurado na entrada das cocheiras. Henrique sentia o corpo latejar de cansaço. Suas mãos, antes acostumadas apenas a segurar canetas de pena e rédeas de couro fino, agora tinham calos e cortes pequenos causados pelo trabalho bruto com o feno e a madeira. Ele estava sentado no chão batido, encostado em um poste de sustentação, quando ouviu o som de passos leves esmagando os gravetos secos no quintal. Era um som que ele já estava começando a reconhecer em meio ao silêncio da noite.
Clarice apareceu vindo das sombras da varanda, carregando um prato coberto por um pano de prato velho e uma caneca de ferro com café morno. Ela olhou em volta com cuidado, garantindo que ninguém da casa grande a estivesse seguindo. A expressão dela estava muito cansada, mas ao ver João, ela deu um sorriso pequeno e sincero que parecia iluminar o rosto dela mais que a chama do lampião. Ela se aproximou devagar e estendeu a comida com as mãos trêmulas. Trouxe o jantar, ela disse baixinho. É o que sobrou da mesa principal. Minha mãe mandaria jogar tudo fora antes de dar a um trabalhador. Então, por favor, coma logo antes que alguém apareça. Henrique pegou o prato e agradeceu com um aceno de cabeça respeitoso. O cheiro da comida simples subiu e ele percebeu o quanto estava realmente com fome. Era apenas uma mistura de arroz, feijão e um pedaço de carne de sol, mas para ele tinha um gosto melhor do que qualquer banquete requintado servido na corte. Clarice não foi embora de imediato. Ela se sentou em um caixote de madeira perto dele, abraçando os próprios joelhos para se proteger do vento frio que soprava das montanhas de Minas. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o barulho dos cavalos mastigando o feno seco dentro das baias escuras. João perguntou em voz baixa se ela sempre viveu ali naquela solidão. Clarice suspirou e contou que nasceu na fazenda e que, quando era pequena, as coisas pareciam muito diferentes. O lugar era produtivo, cheio de empregados, e o pai ainda sorria de vez em quando. Mas as escolhas ruins de Arnaldo e a ganância desmedida transformaram a casa em uma prisão de luxo decadente. Ela confessou que se sentia uma estranha dentro da própria família, alguém que só servia para os afazeres domésticos. Ela contou que entrava escondida no escritório do pai para ler os livros de história e poesia que restavam. Madalena detestava isso, dizendo que uma moça só precisava ser bonita o suficiente para atrair um marido rico que salvasse a pele de todos. Clarice, no entanto, queria muito mais do que um casamento por interesse. Ela sonhava em conhecer o mundo e ver o mar que ela só conhecia por descrições em papel e desenhos antigos. Ela queria viver em um lugar onde as pessoas não fossem medidas pelo ouro que carregavam. Henrique percebeu que, por trás daquela moça submissa, existia uma inteligência afiada e uma sensibilidade rara. Ele perguntou o que ela achava da vinda do tal Barão de Diamantina. Clarice deu uma risada curta e disse que o barão era apenas um salvador de papel que sua mãe queria usar para tapar os buracos financeiros. Ela confessou que sentia uma pena profunda do homem, pois ele encontraria apenas pessoas interessadas na fortuna dele, e não no seu coração. João sorriu por dentro, sentindo uma pontada de admiração crescer em seu peito. Clarice era a única naquela propriedade que via a situação como ela realmente era. Henrique olhou para as mãos dela, ásperas de tanto lavar roupa e esfregar o chão, e sentiu uma vontade enorme de contar quem ele era naquele exato momento. Mas ele sabia que ainda não era a hora certa. Quando ela se levantou para voltar para a casa, Henrique sentiu que o lugar ficou subitamente mais frio e escuro. Ele deitou no feno naquela noite, sentindo que a missão de encontrar o amor verdadeiro estava muito mais perto do que ele imaginava. Clarice era a luz inesperada no meio daquela escuridão. A manhã seguinte, na fazenda Silva, começou com uma tensão que se podia sentir no ar, quase como se a eletricidade de uma tempestade estivesse acumulada entre as paredes descascadas da casa grande. Madalena estava mais impaciente do que nunca, com os nervos à flor da pele. Os preparativos para a recepção do barão tinham atingido um nível de histeria que deixava todos os empregados, e principalmente Clarice, em alerta constante. Henrique, ainda sob a pele do trabalhador João, passava a maior parte do tempo carregando pesadas toras de lenha para os fogões e limpando os arreios dos cavalos. Mas seus olhos nunca deixavam de vigiar a mansão. Ele sentia que algo estava prestes a ruir,
como se o equilíbrio precário daquela família não suportasse mais a pressão da própria ganância e do desespero financeiro. Por volta do meio-dia, o incidente crítico aconteceu. Clarice atravessava a sala de jantar, carregando uma bacia de porcelana pesada, cheia de água quente, para a limpeza final da prataria. Ela estava visivelmente exausta, com olheiras profundas, marcas de puro cansaço. Madalena, que supervisionava cada movimento com o chicote da língua pronto para criticar, gritou sobre uma mancha imaginária no tapete. No susto causado pelo grito, os pés de Clarice se enredaram no vestido e a bacia de porcelana espatifou-se no chão de madeira com um barulho ensurdecedor. A água fervente se espalhou por toda parte, molhando as botas de Madalena. O silêncio que se seguiu foi pesado e denso. Madalena ficou vermelha de fúria, com os olhos saltando das órbitas. Ela caminhou devagar até a filha, que estava ajoelhada tentando recolher os cacos afiados com as mãos trêmulas. Henrique, que estava na porta lateral empilhando lenha, parou tudo o que estava fazendo ao pressentir o que viria. Ele viu Madalena erguer a mão direita, com os dedos rígidos, pronta para desferir um tapa violento no rosto da filha. Antes que a mão atingisse o alvo, Henrique atravessou a sala com uma agilidade que nenhum trabalhador braçal costumava demonstrar. Ele segurou o pulso de Madalena no ar com uma firmeza que não permitia resistência. O impacto fez a mulher vacilar. Por um segundo, Henrique esqueceu completamente que era João. Ele olhou nos olhos de Madalena com a autoridade de um homem que governava terras e disse com uma voz fria e cortante: "A senhora não vai fazer isso. É inadmissível tratar um ser humano dessa forma, muito menos sua própria filha. Tenha um pouco de compostura." Madalena ficou paralisada pelo choque de ouvir aquelas palavras vindo de um homem que ela considerava apenas um animal de carga. A postura de Henrique era perfeitamente ereta, e a forma como ele pronunciou aquela palavra difícil não condizia com o vocabulário de um camponês. Clarice, ainda caída, olhava para João com uma mistura de medo e profunda admiração. Ela nunca tinha visto ninguém enfrentar a fúria de sua mãe daquela maneira. Nesse momento, Arnaldo apareceu na porta do escritório, atraído pelo barulho. Ele viu a cena. O trabalhador esfarrapado segurando o braço de sua esposa no meio da sala principal. "O que está acontecendo aqui?" Perguntou com uma suspeita crescente na voz. Henrique percebeu o erro no mesmo instante. Ele soltou o pulso de Madalena e baixou a cabeça, tentando retomar a postura de João, mas o estrago na percepção deles já estava feito. Madalena, recuperando a fala, apontou para Henrique com ódio. "Esse homem se atreveu a me tocar e falou comigo como se fosse um juiz. De onde você tirou essas palavras, rapaz? Quem você pensa que é?" Arnaldo caminhou até Henrique, avaliando-o com desconfiança profunda. Ele notou que, apesar da sujeira e das roupas velhas, aquele homem não possuía o olhar vazio de quem nasceu na servidão. Havia algo de nobre e desafiador em suas pupilas. Henrique respirou fundo, tentando controlar o coração. "Peço desculpas, patrão", disse, forçando o sotaque simples. "Eu trabalhei para um senhor na capital que era muito educado. Aprendi a falar algumas palavras e o jeito dele. Só não quis ver a senhorita se machucar." A desculpa semeou dúvida, mas Madalena não estava convencida. O clima na sala continuou pesado, e Clarice limpou a água sem ousar levantar os olhos para o protetor. A semente da desconfiança tinha sido plantada. Arnaldo ordenou que Henrique voltasse para o estábulo e não entrasse mais na casa. Enquanto Henrique caminhava de volta, sentia o olhar frio de Arnaldo em suas costas como um aviso. A tensão emocional entre ele e Clarice atingira um ponto sem volta. Ela sabia agora que ele não era um trabalhador comum, e os Silva suspeitavam que ele escondia segredos perigosos. O disfarce do barão estava por um fio, e o tempo se esgotava.
O incidente na sala de jantar deixou um rastro de desconfiança. Henrique voltou para o estábulo, mas seus sentidos permaneciam em alerta, captando cada estalo da madeira velha da fazenda. O silêncio da noite parecia falso, uma calmaria perigosa antes de um desastre que sentia se aproximar. Henrique sabia que Arnaldo e Madalena não deixariam o episódio da tarde passar em branco. A forma firme como ele defendera Clarice tinha quebrado a ilusão de que ele era apenas um trabalhador braçal comum. Ele precisava descobrir o que eles tramavam contra o futuro da jovem. A noite caiu sobre as montanhas de Diamantina com um manto pesado e Henrique decidiu agir nas sombras, longe dos olhos dos capatazes. Saiu do galpão de feno com movimentos lentos e calculados. Seus pés moviam-se sem barulho sobre a terra seca do pátio. Ele contornou os arbustos e se aproximou da casa principal, evitando as janelas iluminadas pelas lamparinas. Henrique se agachou perto da janela do escritório de Arnaldo. Uma luz pálida escapava pelas frestas e o som de vozes alteradas vinha de dentro, carregado de uma tensão que as paredes não continham mais. Lá dentro, as máscaras de civilidade da família Silva caíam completamente sob o peso do desespero financeiro que tentavam esconder de todos na região. "Não temos mais tempo, Arnaldo." A voz de Madalena soou afiada. "Os credores virão na próxima semana para tomar as terras. Se esse barão de Diamantina não chegar logo e não se interessar por uma de nossas filhas, seremos jogados na rua." Henrique sentiu um frio na espinha ao ouvir o próprio título ser usado como salvação por gente tão baixa. Arnaldo respondeu com um suspiro pesado, o som de um homem que já desistira de qualquer ética. "Eu sei, Madalena, mas Júlia e Beatriz só pensam em futilidades. O barão tem fama de ser um homem culto. E se ele não as quiser?" Madalena soltou uma risada seca e maldosa. "Se ele não quiser as duas, daremos um jeito. Mas temos outro problema, a dívida com o coronel Custódio. Ele aceita perdoar a dívida se entregarmos Clarice para ele levar para a fazenda dele." Henrique sentiu o sangue ferver. Eles falavam da própria filha como uma mercadoria para quitar erros de administração. Arnaldo concordou sem hesitar. "Clarice é útil aqui. Mas se for o preço para mantermos a pose até o barão chegar, que seja. Ela é obediente e vai aceitar o que eu decidir." Henrique sentiu uma náusea profunda. O asco que sentia pelo casal agora era físico. Ele percebeu a ironia. Ele era o alvo da ganância deles, o homem rico que pretendiam enganar. Enquanto planejavam a caçada ao barão, a única alma pura daquela casa estava sendo leiloada para um velho coronel como se fosse um animal de carga. Henrique entendeu que sua missão de observar tinha chegado ao fim. Não havia mais nada para descobrir sobre os Silva. Eles eram podres por dentro, corroídos pela falta de amor e pelo excesso de orgulho ferido. Ele se afastou da janela em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Clarice estava em perigo iminente, e ele não podia mais se dar ao luxo de esperar nem um minuto. Cada hora que passava sob o disfarce humilde de João era um risco desnecessário para a segurança dela. Henrique voltou para o estábulo, mas seu pensamento estava longe do feno. Precisava enviar um sinal urgente para o seu secretário, que aguardava escondido na vila próxima. O plano original de observar a família fora atropelado pela urgência do resgate. Henrique decidiu que a visita oficial do barão de Diamantina aconteceria antes do que ele havia planejado. Deitado no feno, ele não conseguiu dormir. Em sua mente inquieta, já estava preparando cada detalhe da queda final daquela família desonesta. A máscara de João estava sufocando-o e o barão estava pronto para retomar seu lugar e fazer justiça por Clarice. Ele não descansaria até que ela estivesse segura e longe de toda aquela podridão dos Silva. Henrique não conseguia pregar o olho. A conversa que ouvira escondido atrás da janela do escritório de Arnaldo ainda martelava em sua cabeça. Ele se sentia sujo por dentro,
Não por causa do trabalho pesado nos estábulos ou das roupas velhas que vestia, mas pela podridão que acabara de descobrir sobre o Silva. Como pais, podiam planejar vender a própria filha para quitar dívidas de jogo e má administração. Ele se levantou do monte de feno, sacudindo a poeira das calças, e caminhou até a abertura do galpão para respirar o ar fresco da madrugada. O céu de Diamantina estava coberto de estrelas, brilhando sobre aquela terra que parecia tão bonita por fora, mas que escondia tanta miséria moral. Ele ouviu um som baixo de passos no pátio e logo reconheceu a forma miúda de Clarice. Ela caminhava devagar, com a cabeça baixa, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Quando ela percebeu a presença de Henrique perto da entrada do estábulo, parou por um momento, assustada, mas logo relaxou ao ver que era apenas João. Clarice se aproximou e se sentou em um banco de madeira que ficava sob uma mangueira antiga, convidando-o com um olhar para se juntar a ela. Henrique se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa para não causar desconforto. Por alguns minutos, o único som entre os dois era o dos grilos e o vento soprando nas folhas das árvores. Clarice olhou para o céu e deu um suspiro longo, daqueles que vêm do fundo da alma e que dizem mais do que 1000 palavras. Henrique resolveu quebrar o gelo. Ele precisava saber o que se passava no coração dela antes de fazer sua jogada final. Ele perguntou, com a voz mansa e calma, se ela também não conseguia dormir com a expectativa da chegada do barão no dia seguinte. Clarice soltou uma risadinha triste e disse que não se importava com nobres, carruagens ou festas. Ela confessou que só queria que aquele dia passasse logo para que sua mãe parasse de gritar e exigir coisas impossíveis dela. Henrique então decidiu testar a sinceridade da jovem de uma vez por todas. Ele olhou fixamente para ela e perguntou o que ela faria se tivesse a chance de fugir de tudo aquilo para sempre. Ele quis saber se, caso um homem pobre, mas honesto e trabalhador, oferecesse a ela uma vida simples e digna longe dali, ela aceitaria o desafio. Clarice não hesitou nem por um segundo. Ela olhou nos olhos dele e disse que trocaria todo o luxo que sua mãe tanto cobiçava por um pouco de paz e liberdade real. Ela explicou que o dinheiro nunca trouxe felicidade para sua casa, apenas ganância, inveja e brigas constantes entre as irmãs. Clarice confessou que sonhava com um lugar pequeno onde pudesse ser ela mesma, sem ser tratada como uma empregada por sua própria família. Henrique sentiu o coração bater mais forte contra o peito. Ele passou a vida inteira sendo alvo de interesseiros e pessoas que viam apenas sua conta bancária ou sua influência na corte imperial. Mas ali, sob a luz da lua, uma mulher que não tinha quase nada estava disposta a lhe dar o seu coração, sem saber que ele era dono de metade daquela província. Ela provou que buscava amor e respeito, não títulos de nobreza ou joias caras. Naquele momento, Henrique teve a certeza absoluta de que sua busca cansativa tinha terminado. Ele encontrou o amor verdadeiro em meio ao barro e à simplicidade da fazenda Silva. Ele sentiu uma vontade imensa de contar tudo a ela, de dizer que o barão estava bem ali ao seu lado, mas conteve o impulso com esforço. Precisava que a lição para Madalena e Arnaldo fosse completa e marcante. Henrique se aproximou um pouco mais e prometeu a Clarice que as coisas seriam muito diferentes a partir do dia seguinte. Ele disse a ela para ter força e não perder a esperança, pois a justiça, às vezes, usava caminhos estranhos para agir. Clarice o olhou com uma mistura de confusão e gratidão, sentindo que aquele homem de roupas simples tinha uma autoridade na voz que ela não conseguia explicar. Quando Clarice se levantou para voltar para a casa grande, Henrique ficou observando-a até que ela sumisse na penumbra do corredor dos fundos. Ele sabia que aquela seria a última noite em que dormiria no feno como João. O plano estava traçado e o seu secretário já devia estar com tudo pronto na vila vizinha.
Henrique sentia uma paz que não sentia há muitos anos. O luto que o trouxera até ali tinha se transformado em um propósito renovado e urgente. Ele ia tirar Clarice daquele inferno e mostrar ao Silva que o caráter de uma pessoa não se mede pelo ouro que ela carrega, mas pela forma como trata os que não têm nada a oferecer em troca. A noite estava chegando ao fim, e com o sol nasceria uma nova vida para os dois. O sol nasceu naquela manhã com uma força que parecia querer iluminar cada canto escondido da fazenda Silva. Henrique, ainda sob a pele do trabalhador João, sentiu que o ar estava mais pesado do que o normal. Desde as primeiras horas da madrugada, a casa principal era um formigueiro de atividade nervosa e barulhenta. Madalena não parava um segundo sequer. Ela corria pelos corredores largos, sua voz saindo áspera e autoritária, exigindo que cada móvel de madeira pesada fosse polido até que se pudesse ver o reflexo perfeito do rosto neles. Para ela, aquele era o dia que finalmente mudaria seu destino, a chance de ouro, para voltar a brilhar na alta sociedade que tanto sentia falta e que considerava seu lugar de direito. Henrique observava toda aquela movimentação frenética do pátio, fingindo estar totalmente ocupado com a limpeza dos cavalos. Ele viu o momento em que Madalena encontrou Clarice na cozinha. A mãe olhou para a própria filha com um desprezo tão profundo que fez o sangue de Henrique ferver nas veias. Clarice estava com as mãos sujas de farinha, tentando ajudar nos preparativos do banquete luxuoso que seria servido aos convidados. Madalena a pegou pelo braço com força e a empurrou para longe da mesa de madeira. Disse em voz alta, para que todos os empregados ouvissem, que não queria uma criatura desleixada e comum como ela, circulando pela sala de jantar quando o barão chegasse. Para Madalena, Clarice era uma mancha feia, na imagem de perfeição que ela queria vender ao nobre. A ordem foi curta e cruel. Clarice deveria se trancar no quarto pequeno dos fundos e permanecer lá, em silêncio absoluto, até que o visitante ilustre fosse embora da propriedade. Clarice apenas baixou a cabeça, aceitando o castigo injusto com uma dignidade que Madalena nunca teria. Não houve choro, nem reclamação, apenas um suspiro longo de quem já estava cansada demais daquela falta de afeto constante. Antes de ser levada para os fundos, ela olhou para o estábulo e encontrou os olhos atentos de João. Foi um contato visual rápido, mas carregado de uma tristeza que cortou o coração de Henrique. Ele sentiu uma vontade imensa de largar as ferramentas e correr para protegê-la, mas sabia que o momento da revelação ainda não era o certo. Ele precisava que a farsa do Silva chegasse ao seu limite máximo para que a queda fosse definitiva. Clarice foi trancada, e o silêncio daquela ala isolada da casa contrastava com o barulho festivo e as risadas forçadas que vinham da sala de estar. Lá dentro, Júlia e Beatriz se preparavam como se estivessem prestes a ser apresentadas em um baile de gala na corte do Rio de Janeiro. Elas usavam vestidos pesados, cheios de rendas e babados desnecessários que não combinavam em nada com o calor abafado daquela tarde em Minas Gerais. A maquiagem era pesada e exagerada, tentando sem sucesso esconder a expressão de inveja que as duas nutriam uma pela outra. Elas discutiam por causa de um broche de prata ou da posição exata de um cacho de cabelo, enquanto Arnaldo, no escritório decadente, tentava desesperadamente organizar papéis e documentos que escondessem as enormes dívidas da fazenda. A ganância era o único combustível que mantinha aquela família de pé naquele momento de crise. Por volta do meio-dia, o som metálico de cascos de cavalos e o ranger de rodas pesadas no cascalho seco do pátio fizeram a família inteira prender o fôlego de pura expectativa. Uma carruagem preta, brilhante e imponente, parou solenemente diante da escada de pedra da entrada. Henrique, escondido entre as sombras densas do galpão de feno, viu o seu secretário pessoal descer do veículo com uma elegância natural e estudada.
O homem estava impecavelmente vestido, agindo com a postura séria e imponente que Henrique lhe ensinara nos últimos dias. Madalena e Arnaldo saíram para o portal com sorrisos que pareciam colados no rosto por pura conveniência. Eles faziam reverências exageradas, quase tocando o chão com a testa para agradar o visitante. Júlia e Beatriz se posicionaram logo atrás dos pais, abanando-se com pressa e lançando olhares cheios de intenções para a carruagem. O secretário, seguindo o plano à risca, agiu com total frieza, apenas acenando com a cabeça enquanto entrava na casa. Ele sabia que o verdadeiro barão estava observando tudo de longe, vestido com roupas velhas e sujo de suor do trabalho duro. Enquanto a atenção de todos estava voltada para o convidado, João desapareceu sem deixar nenhum rastro. Henrique deixou suas ferramentas de lado e saiu dos estábulos sem que ninguém notasse sua ausência no pátio. O tempo do disfarce de trabalhador rural tinha finalmente acabado. Henrique sentia que a justiça estava próxima e ele não via a hora de encarar Madalena como o verdadeiro barão de Diamantina. A sala de estar estava impregnada com o cheiro forte de lavanda e o perfume barato que Júlia e Beatriz tinham passado em excesso para tentar impressionar o nobre. Arnaldo suava frio, limpando a testa com um lenço de linho, enquanto tentava manter uma conversa sobre café com o homem que acreditava ser o barão. Madalena, sentada na beira da poltrona, não parava de sorrir. Um gesto que parecia mais uma careta nervosa do que alegria genuína. O secretário de Henrique, cumprindo seu papel com uma frieza impecável, apenas dava respostas curtas, observando a ganância brilhar nos olhos daquela família decadente que estava disposta a tudo por dinheiro. De repente, o som de botas pesadas se fez ouvir pelo corredor principal. Não eram os passos de um empregado ou o caminhar silencioso de Clarice. Era a marcha firme de alguém que era dono absoluto do chão onde pisava. Madalena franziu a testa, irritada com a interrupção. Ela se virou para a porta, pronta para brigar com o insolente que ousava caminhar assim durante a visita mais importante de suas vidas. No entanto, as palavras morreram em sua garganta quando a figura cruzou o batente da porta e parou diante deles com uma postura imponente. Henrique não usava mais as roupas velhas e sujas de feno, nem a camisa rasgada que o fazia parecer um indigente aos olhos dos Silva. Ele vestia um casaco de corte impecável, de um azul profundo, adornado com botões de ouro que brilhavam sob a luz dos candelabros. Seu cabelo estava penteado para trás e o rosto, antes escondido pela poeira do trabalho braçal, agora revelava uma nobreza inquestionável. No pescoço, o medalhão pesado com o brasão oficial da família Nogueira de Almeida deixava claro para qualquer um quem ele realmente era. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Madalena se levantou lentamente, a mão trêmula subindo até a boca para abafar um grito de pavor. Arnaldo deixou o copo de cristal escorregar por entre os dedos, o líquido se espalhando pelo tapete sem que ninguém se importasse. Júlia e Beatriz empalideceram, os leques caindo de suas mãos conforme a ficha começava a cair. O secretário, vendo que o momento havia chegado, levantou-se e fez uma reverência profunda. Ele disse apenas 4 palavras que selaram o destino do Silva. Seja bem-vindo, senhor barão. Henrique caminhou até o centro da sala, ignorando as cadeiras que Madalena tinha preparado. Ele olhou diretamente para Arnaldo, que parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. O patriarca tentou falar, mas sua voz não saiu. Henrique falou com uma voz calma, que carregava o peso de um julgamento final. Ele disse que tinha passado as últimas semanas observando cada detalhe daquela casa, cada gesto de desprezo e cada maldade gratuita. Lembrou a Arnaldo da tarde em que ele o contratou, sem sequer olhar em seu rosto, tratando-o apenas como uma ferramenta para limpar a sujeira que os Silva não queriam tocar. Depois, Henrique se virou para Madalena.
A mulher tentou balbuciar um pedido de desculpas, algo sobre um mal-entendido, mas Henrique a interrompeu com um gesto seco. Ele disse que tinha visto como ela tratava a própria filha, como se Clarice fosse uma vergonha para a família. Ele mencionou as mudas de hortênsia destruídas, o café frio servido com desprezo e a forma como Clarice foi trancada num quarto naquele dia, apenas para não atrapalhar o plano de caçar um marido rico para as outras filhas. A humilhação era total. Madalena sentiu o mundo girar, o teto da sala parecendo desabar sobre ela. O homem que ela tinha humilhado, a quem negou comida e a quem chamou de esfarrapado, era o próprio Barão de Diamantina. O tesouro que eles tanto queriam, a salvação financeira que Arnaldo implorava, estava morando no estábulo deles o tempo todo, vendo a podridão que existia por trás das paredes pintadas da Fazenda Silva. Henrique os vira sem máscaras, e o que vira o deixara profundamente enojado. Júlia e Beatriz tentaram se esconder atrás da mãe, mas Henrique não as poupou do seu olhar severo. Ele criticou a futilidade das duas, que se enfeitavam enquanto a irmã carregava o peso da casa. Ele deixou claro que veio em busca de algo real, de uma conexão que o dinheiro não comprasse, e que tudo o que encontrou ali foi ganância e soberba. A casa grande agora parecia uma carcaça vazia de uma família que já tinha perdido a alma. O jogo tinha acabado, e os Silva não tinham mais nada além de sua própria vergonha e do arrependimento amargo de terem sido tão cruéis. Henrique olhou para o corredor que levava aos quartos dos fundos da casa grande. "Onde está Clarice?" ele perguntou. Sua voz não era alta, mas tinha uma firmeza que não admitia mentiras ou hesitações. Madalena, ainda pálida e com os lábios tremendo visivelmente, tentou gaguejar uma resposta qualquer. Ela disse que Clarice estava descansando, que a menina não se sentia bem para receber visitas de tal importância e que seria melhor não incomodá-la. Henrique deu um passo à frente e a força do seu movimento fez Madalena recuar até bater as costas na parede fria da sala. Ele sabia que era mentira. Ele mesmo tinha ouvido, horas antes, o som seco da chave virando na fechadura de um dos quartinhos de serviço, logo após Madalena arrastar a filha pelos braços. Sem esperar por permissão, Henrique caminhou pelo corredor. Ele passou pela cozinha, onde o cheiro do banquete luxuoso, preparado para o barão, ainda pairava no ar. Uma ironia amarga diante da fome que ele mesmo sentira tantas vezes enquanto trabalhava nos estábulos. No fim do corredor, ele encontrou a porta de madeira pesada, trancada por fora com uma tranca simples de ferro. Com um movimento rápido e decidido, ele abriu a porta. Lá dentro, Clarice estava sentada em um banco de madeira estreito, com a cabeça baixa e as mãos cruzadas no colo. Ela levantou os olhos, assustada, e por um segundo não reconheceu o homem parado à sua frente. As roupas eram de um príncipe, o tecido brilhava sob a luz que vinha do corredor, mas o olhar era o mesmo de João, o homem que a ouviu e a protegeu sob o silêncio das estrelas. "João?" ela sussurrou, com a voz carregada de dúvida e uma ponta de esperança. Henrique sorriu. Um sorriso que não tinha nada da arrogância do barão, mas guardava toda a doçura do trabalhador que cuidava dos cavalos. Ele se aproximou e estendeu a mão para ela. "Meu nome é Henrique, Clarice, mas para você, eu sempre serei aquele homem que você ajudou quando ninguém mais queria olhar na minha cara. Saia daí agora. Você não pertence mais a este lugar de sombras." Clarice hesitou por um breve momento, olhando para as próprias mãos calejadas pelo trabalho pesado e depois para a mão limpa e estendida de Henrique. Ela a segurou com força, sentindo o calor e a segurança que nunca tinha experimentado naquela fazenda. Ao voltarem para a sala de estar, a cena era de completa derrota. Arnaldo estava sentado no chão, com a cabeça entre as mãos, as unhas enterradas nos cabelos ralos. Ele era um homem quebrado.
Sabia que o barão conhecia cada uma de suas dívidas e que nenhum centavo sairia daquele bolso para salvar as terras da família Silva. Madalena tentou uma última cartada, caindo de joelhos aos pés de Clarice, chorando lágrimas forçadas e implorando por perdão. Ela dizia que tudo o que fez foi por amor, para garantir o futuro da família e para que Clarice não sofresse com a pobreza. Clarice olhou para a mãe com uma tristeza profunda, mas não havia ódio em seus olhos, apenas pena. Ela retirou suavemente a barra de seu vestido das mãos da mãe e disse que o amor não tranca as pessoas, nem humilha quem é mais fraco para se sentir maior. Henrique virou as costas para a família Silva com um desprezo silencioso. Ele ordenou ao seu secretário que preparasse a carruagem para a partida imediata. Vocês ficarão com esta fazenda e com todas as dívidas que acumularam, declarou Henrique antes de cruzar o portal. Ninguém em Diamantina, ou em qualquer lugar do Império, vai querer se associar a pessoas que tratam a própria filha como se fosse um estorvo. Vocês queriam o barão, mas perderam a única coisa valiosa que ainda restava nesta casa. Henrique não precisava de tribunais para puni-los. A notícia do que aconteceu se espalharia pelas vilas e fazendas vizinhas como fogo em palha seca. O isolamento social e a vergonha seriam os juízes mais implacáveis para os Silva. Henrique ajudou Clarice a subir na carruagem luxuosa, tratando-a com a deferência que se dá a uma rainha. Enquanto as rodas começavam a girar, deixando a fazenda Silva para trás, Clarice olhou pela janela para a casa que tinha sido sua prisão por tantos anos. Ela viu as hortênsias no jardim, as mesmas que sua mãe tentara destruir, e sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. Henrique sentou-se ao seu lado e pegou sua mão com delicadeza. Ele prometeu que ela teria a melhor educação, roupas que não fossem trapos e, acima de tudo, o respeito que sempre mereceu. No palacete do barão, Clarice não seria uma empregada, nem uma peça de troca para negócios escusos. Ela seria a mulher que conquistou o coração de um homem que tinha tudo, mas que só encontrou a verdadeira paz quando se desfez de suas riquezas para procurar a verdade na simplicidade de um estábulo. A viagem de volta foi tranquila, marcada pelo som rítmico dos cascos dos cavalos na estrada de terra. Henrique refletia sobre como o luto e a solidão o tinham levado àquela jornada arriscada e como, no final, a maior riqueza que ele possuía não estava guardada em cofres trancados, mas na coragem silenciosa de Clarice. Ele aprendeu que a nobreza não está no título gravado em um anel de ouro, mas na forma como alguém oferece um pouco de água a um estranho ou protege uma planta do sol escaldante. O barão de Diamantina tinha finalmente voltado para casa, mas não estava mais sozinho no mundo. O amor que ele tanto procurava estava ali, sentado ao seu lado, real e sincero como o sol que se punha atrás das montanhas de Minas Gerais, iluminando o início de uma vida inteira de liberdade.